E aí pessoal, Suriel Portes aqui, olha só, nessa aula a gente vai falar de uma coisa muito importante que é o seu lado psicológico no mercado financeiro. A gente já sabe que quando você vai trabalhar com a Bolsa de Valores é importante que você tenha duas coisas. Primeiro, o domínio da técnica e segundo, o domínio da sua mentalidade, o seu mindset. Isso é muito importante e muitas vezes faz com que você perca dinheiro mesmo quando você sabe exatamente o que você deve fazer. Então nessa aula eu vou te ajudar a resolver esse problema. Então você quer trabalhar com o mercado financeiro. Você vai precisar estar sempre atento, bem informado, imerso no mundo financeiro. Tem dias que você precisa ser ágil, rápido, veloz. Você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. Meu nome é Suriel Portes e eu sou day trader profissional. Até agora eu já ajudei mais de 7.000 pessoas. Será que você vai ser o próximo? Então olha só, antes da gente começar, eu quero te convidar para você fazer parte aqui do meu canal do YouTube. Clica aqui embaixo no botão para se inscrever, aproveita também, já deixa seu joinha aqui no vídeo. E se alguma dúvida surgir ao longo dessa aula, comenta aqui embaixo também na seção de comentários. Então olha só, quando você está começando na Bolsa de Valores, é importante que você tenha um domínio de duas coisas. Primeiro, o lado psicológico do trader, o lado de você ter a mentalidade vencedora para vencer no mercado financeiro. E segundo, que você também tenha o domínio da técnica. E na maioria das vezes, quando você está começando do zero, a maioria dos iniciantes e dos principiantes vão direto para a técnica, querem saber aonde entrar, aonde sair, qual a melhor estratégia, qual o melhor gatilho, querem saber tudo sobre Bolsa de Valores e acabam na hora de fazer os trades, acabam se sentindo ansiosos, acabam sentindo medo e tudo isso afeta o resultado de uma forma direta, porque eles não têm o domínio do mindset, do lado psicológico do trader e isso é extremamente importante. Um trader não é feito somente de técnicas, mas também todo um domínio de um trader de elite. Então nessa aula a gente vai falar de duas coisas muito importantes, PNL e psicologia. A PNL, se você não sabe o que isso significa programação neurolinguística. E a programação neurolinguística, ela diz que você pode literalmente reprogramar a sua mentalidade. Porque quando à medida que você vai ficando mais velho, você vai crescendo, você vai adquirindo crenças e ideias que muitas vezes não são reais e são apenas com base no seu ambiente que você tem mais experiência, mais convívio. Talvez até as pessoas com quem você anda costumam influenciar o tipo de pensamento que você tem, o tipo de ideia que você gera. Então, a programação neurolinguística diz basicamente que você pode reprogramar tudo aquilo que passa na sua cabeça, que você pode mudar completamente essa sua psicologia, reprogramar o seu cérebro. E isso é extremamente importante, porque quando você começa a lidar com dinheiro na Bolsa de Valores, muitas vezes você acaba se sentindo ansioso e com medo. Por quê? Porque dinheiro é uma coisa muito delicada. Então, isso é extremamente importante. Para a gente começar, então, falando sobre medo e sobre ansiedade na Bolsa de Valores, é importante que você saiba o que é o medo. E mais do que isso, é importante que você saiba de onde o medo vem. E eu gosto muito de estudar psicologia, inclusive se você já viu os meus vídeos lá na minha casa, no meu apartamento, você já deve ter notado que atrás de onde eu gravo sempre tem sempre uma estante cheia de livros e a maioria deles são sobre psicologia e desenvolvimento pessoal. E muitos desses livros falam a mesma coisa, que o medo é algo natural do ser humano, que se você não tivesse medo, por muitas vezes você correria perigo, porque é o medo que te coloca numa situação de adrenalina que faz você pensar de uma forma diferente e com isso faz com que você se proteja. Então muitas vezes quando você sente medo, na verdade você está sentindo uma reação para se proteger de algo que pode ou não acontecer. E aí acaba se tornando ansiedade. O que seria ansiedade? Ansiedade é você temer por algo que pode acontecer ou também pode não acontecer, mas basicamente você sentir algo agora de algo que pode acontecer lá na frente. Então você acaba se tornando ansioso. E na Bolsa de Valores, qual que é o maior motivo de medo e o maior motivo de ansiedade quando você está trabalhando e iniciando na Bolsa? É perder dinheiro. Então sempre antes de você abrir um trade, você acaba se sentindo ansioso, com medo de perder e você acaba antecipando todas aquelas emoções e sentimentos que você sentiria quando você efetivamente tomasse um stop ou perdesse dinheiro.
E o medo, ele é uma coisa então natural do ser humano. Uma coisa que você deve sempre fazer quando você está trabalhando com algo que te gera medo é você saber como contornar isso de um modo que isso não te afete. E aí que entra a questão da psicologia e da PNL. Uma coisa importante é você entender isso daqui. É real o medo ou é simplesmente uma fantasia que está na sua cabeça e faz com que você tenha um sentimento que muitas das vezes nem vai se realizar? Porque acontecia muito comigo isso. Eu ficava analisando o gráfico e ficava morrendo de medo de entrar naquele trade, ficava com medo de levar um stop, de perder dinheiro, ficava ansioso e muitas das vezes que eu fazia a análise e não entrava na operação por conta de ansiedade, eu via o gráfico e exatamente aonde eu tinha analisado. Ou seja, o mercado acontecia o que era para acontecer, mas eu não estava naquele trade porque eu evitei de entrar por conta de medo e de ansiedade. Isso aconteceu com você? De você olhar para o gráfico, achar que vai acontecer alguma coisa, você não entrar por sentir medo e no final das contas acontecer exatamente o que você achou que ia acontecer? E isso acontece muito justamente por conta dessa ansiedade e do medo de fazer trade e, consequentemente, do medo de perder dinheiro. A melhor forma de você contornar isso e você vencer e passar por esse obstáculo que todos os iniciantes passam, todos os traders de elite passam, é você entender que perder dinheiro na bolsa de valores faz parte. Não vai ter nenhum trader que vai te dizer que é 100% lucrativo. E é por isso que na vinheta do meu canal você já deve ter visto o que eu sempre repito, aquela frase: você não está aqui para ser perfeito, você está aqui para ser lucrativo. E ser perfeito e ser lucrativo é muito diferente de nunca perder dinheiro. Ser lucrativo significa que você vai ter mais lucro no final do mês do que as suas perdas. Então, o medo de perder dinheiro é algo completamente irracional e que não faz o menor sentido, porque não adianta você ter medo e também não adianta você não ter medo, porque consequentemente em algum momento ou outro você vai perder dinheiro. Então é algo que não te ajuda de forma alguma. E quando você começa a entender isso, você começa a minimizar esse tipo de sentimento. Outro ponto importante sobre como vencer e ter uma mentalidade de um trader de elite, porque isso aqui que eu estou te mostrando é a forma, que é como a cabeça de um trader de elite funciona. E se você quer ganhar dinheiro de forma consistente, se você quer ter a possibilidade de operar nos maiores mercados do mundo, ganhar em dólar, em euro, em real e operar grandes lotes e ganhar muito dinheiro sendo um trader de elite, então para você ter uma mentalidade de um trader de elite, é importante que você não apenas vença o medo, mas também tenha esse outro fator que é o foco. E dentro do foco eu divido ele em duas áreas. A gente tem a nossa área de metas e o nosso plano para alcançar essa meta. Qual é a sua meta no mercado financeiro? Quanto você quer ganhar? Por que você está no mercado financeiro? Qual é o seu real objetivo, propósito? Qual é o seu ideal ao se tornar um trader? Isso é importante que você tenha sempre em mente, porque é quando você tem um objetivo maior do que o seu obstáculo que você consegue passar por cima dele para poder chegar no seu objetivo. Então é importante que você mantenha sempre a sua meta em mente enquanto você estiver em momentos difíceis e delicados na bolsa de valores. Outro ponto é qual o plano que você vai utilizar para você poder chegar nessa meta. Quais são as estratégias, o modelo operacional que você vai querer. Você vai querer ser um trader de elite completo que domina análise gráfica, tape reading e todos os outros tipos de operações, ou você vai querer focar somente em um modelo operacional e dominar ele. Isso é importante que você saiba. Então é importante que você tenha o plano, o gerenciamento, toda a estratégia operacional, tanto um plano mensal como também um plano anual, para você poder bater essa sua meta que você tem. Um outro ponto muito importante com relação a isso é que você tenha metas plausíveis. Por mais que seja possível, quando você está em alto nível e operando com lotes muito grandes que você ganhe bastante dinheiro, você não vai colocar, por exemplo, de fazer uma meta de se tornar milionário em um mês. Isso é um crescimento gradual que você vai fazer em direção a um grande objetivo. Então é importante que você mantenha as suas metas. Você tem uma meta geral e você começa a repartir essa meta, fracionar essa meta em metas mensais, metas semanais e metas diárias, para que você possa ver um crescimento gradual e que possa se tornar consistente e ver essa consistência realmente crescendo no longo prazo. Não apenas você começou hoje e na semana seguinte você já quer ficar rico ou consistente. É importante que você tenha um plano para que você consiga bater essa meta. Um outro ponto importante sobre um trader de elite é você dominar a sua mente. A sua mente está diretamente ligada também com o medo. E na mente, uma das técnicas de PNL se chama visualização, tá? Que basicamente é uma forma de autossugestão. Se você
Tem um livro muito famoso que eu li, que na verdade é um dos best-sellers um dos maiores best-sellers do mundo inteiro, que se chama Pense e Enriqueça. Esse livro é de um autor chamado Napoleão Hill. Livro Pense e Enriqueça. Esse livro fala bastante de autossugestão e da parte de visualização. O que seria então a questão de visualização e autossugestão? Isso basicamente você antecipar a sua mentalidade, o seu sentimento, a sua emoção que você teria quando você estiver tendo um resultado positivo. Porque a pior coisa que tem é você sentir coisas negativas antes mesmo de aquele fato acontecer, para você efetivamente ter o direito de sentir aquele sentimento. Por exemplo, muitas vezes antes de você fazer um trade, você já se sente mal, já fica apreensivo, já se sente extremamente de um estado de espírito ruim, antes mesmo de fazer o trade, antes mesmo de saber o resultado que você vai ter. Ou seja, você antecipa uma ansiedade e um sentimento de perda, um sentimento ruim, antes mesmo de ter aquele resultado. Mas e se fosse o contrário? E se você conseguisse antecipar também um sentimento bom de você sentir que está vencendo e crescendo na Bolsa de Valores? Isso basicamente é visualização. É você antecipar esse tipo de sentimento, você se imaginar como que você se sentiria quando você começasse a ter resultados positivos. É só você parar por um instante e pensar como que seria esse sentimento e realmente vivenciar esse sentimento. Isso basicamente você vai estar fazendo uma programação mental, você vai estar reprogramando o seu consciente e também o seu inconsciente para poder ter essa autossugestão, que é basicamente a PNL, é você reprogramar, né, a programação neurolinguística, você reprogramar a sua mentalidade. Então, autossugestão é uma coisa muito importante que a maioria dos livros de autoajuda, de desenvolvimento pessoal e etc. falam. Outro item que é muito importante, eu até vou mudar a cor aqui, é isso daqui, inteligência emocional. Inteligência emocional é um termo que foi bastante popular por conta desse cara aqui, o Daniel Goleman, que tem um livro do mesmo nome, Inteligência Emocional. E basicamente ele fala muito sobre gestão emocional. Como que você faz para gerir as suas emoções? E ele fala inclusive que o seu lado emocional, né, que muitas vezes as pessoas antigamente mediam a eficácia de uma pessoa pelo QI, né, pelo seu poder de intelectual. Qual que é o seu QI? Um QI alto diz que você é inteligente. Mas muitas vezes, em termos sociais, em termos de relacionamentos, em termos de trabalho, financeiro, amoroso e qualquer tipo de coisa da sua vida, a sua inteligência emocional é muito mais forte, né? Esse lado emocional é muito mais forte do que o seu QI. Muitas vezes uma pessoa que tem uma grande inteligência emocional, por exemplo, em uma situação, em um ambiente onde ela tem que se relacionar com outras pessoas, ela pode se dar melhor do que uma pessoa que tem um QI muito alto. Então a inteligência emocional também serve muito bem no mercado financeiro e você pode, inclusive, ler esse livro chamado Inteligência Emocional, do autor Daniel Goleman. E ele fala exatamente isso, fala muita coisa sobre isso, que vai aos poucos abrindo a sua mente para você se ter uma mentalidade vencedora. Então, basicamente, quando a gente está falando de PNL, de psicologia e todos esses itens que tornam uma pessoa normal ter uma mente imbatível, tudo isso leva em consideração a PNL, a psicologia e, mais do que isso, o estudo e também a experiência, porque muitas vezes o medo é vencido justamente pela experiência, que é quando você está lá colocando o seu dinheiro na mesa e você vê que muitas vezes não acontece nada de horrível e você entende e percebe que o seu medo é completamente psicológico e nada de ruim extremo realmente vai acontecer com você. Porque o pior que pode acontecer, vamos lá, é você perder dinheiro, você tomar um stop e você realmente perder dinheiro na Bolsa de Valores. Mas isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Todo trader de elite perde dinheiro. A questão é quando a sua perda é maior do que o seu ganho. E é aí que entra a questão de um trader de elite, que o trader de elite ele ganha mais dinheiro do que ele perde. Então a perda se torna irrelevante. Isso que é o mais importante que você entenda. Então o seu foco não deve ser nunca não perder, mas sim ganhar mais.
esse que deve ser o seu foco na Bolsa de Valores, sim ser lucrativo e não ser perfeito. Então essa aula bem simples e direta ao ponto para te falar sobre psicologia, sobre PNL, sobre itens que são muito importantes do lado do trader, que muitas pessoas às vezes não focam nisso, querem só saber da parte estratégica, ponto de entrada, melhor lugar para entrar, para sair, melhor gatilho, melhor estratégia, melhor mercado, melhor horário, melhor tempo gráfico, coisas que são operacionais, mas que também devem ser adicionadas com um lado psicológico. Então essa aula foi para te falar exatamente isso. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu essa aula, dê seu joinha aqui no vídeo, também se inscreve no canal e mais uma vez, em abril desse ano vai acontecer a Semana do Trader de Elite. Se você quer todo um passo a passo para você poder entrar para a elite do mercado financeiro, eu quero te convidar para participar dessa semana que vai acontecer em abril e aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você poder participar gratuitamente. Clique aqui embaixo então e eu te vejo daqui a pouco. Valeu!